Olá a todos, nós vamos dar início a mais uma das nossas reuniões científicas. Hoje a gente tem o prazer, de ter um convidado bem especial, que é o senhor Cleiton Lima Mello. Ele é enfermeiro, tem doutorado e mestrado em saúde e enfermagem pela UFMG, é enfermeiro titulado em terapia intensiva adulto pela ABENT-AMIB e em gestão e ensino superior pela PUC de Minas. É membro do departamento de enfermagem da SOMIT e da AMIB. A gente queria agradecer bastante, a presença, ter aceitado o convite, e a gente vai falar um pouquinho sobre valor em saúde. Obrigada. Muito bem, muito bem. Boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite, pelo Inova, essa atividade, já conhecendo mais agora um pouco de perto o Daniele também, já conheço e tenho uma grande referência pela doutora Flávia Machado, e para mim é um prazer, uma grande satisfação estar com vocês aqui nesta atividade de hoje. Eu dou boas-vindas aí, e boa noite já, Já estamos boa noite a todos os presentes aqui. E nós vamos falar de um tema que, na verdade, eu fiz uma apresentação muito breve aqui para que a gente abra uma discussão, que eu acho que o mais rico desse momento é a discussão entre nós, justamente com conceitos essenciais, até para que a gente entenda o que hoje nós temos como saúde, parâmetro de valor dentro dessa área, que também eu tenho valor agregado, na prestação de serviços em outras áreas que não somente a saúde, e nós vamos trabalhar aqui dentro de um conceito importante para a gente entender que a aplicabilidade que se tem hoje dentro do ambiente de serviços de saúde, especificamente hospitais e a área de atuação de muitos de nós que estamos aqui também, que é a unidade de terapia intensiva. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao tema exposto, e é fundamental que hoje, quando nós estamos falando de busca por qualidade, nós estamos falando de serviços de saúde em que eu tenho implementação de protocolos de segurança, em que eu busco efetividade, equidade e principalmente eficiência. Nunca foi tão falado no mundo como atenção e foco centrado no paciente e na família. E aí é muito interessante, eu particularmente, além de ser professor universitário, eu trabalho em um hospital, aqui eu sou servidor público na cidade de Belo Horizonte, eu trabalho como enfermeiro, e eu percebo como que nós estamos ainda distantes em alguns serviços, até de discutir ou de falar de valor, falar de experiência de cuidado, porque inúmeros serviços hoje ainda estão trabalhando diariamente para notificar eventos, gerenciar risco e tentar convencer ou qualificar aqueles profissionais que estão ali para um serviço que não seja moldado na necessidade, na dificuldade do serviço, mas sim nas necessidades e naquilo que realmente importa para os pacientes. E aí é muito importante que hoje os institutos de acreditação, que nós temos, por exemplo, citando a ONA, o padrão canadense, a John Commission, todos eles trazem o estabelecimento de uma regra de condutas, de processos de trabalho, e não somente modificação de estrutura nesses serviços. E talvez um grande avanço que nós tivemos aqui na última década foi o avanço na legislação pela própria Portaria Nacional de Segurança do Paciente e a RDC 36, que ela trouxe protocolos e metas internacionais de segurança, como identificação, cuidado limpo e seguro, comunicação efetiva, cirurgia segura, a prática de farmácia clínica, com a vigilância de medicamentos, principalmente de alta vigilância, assim como a prevenção de queda e de outros eventos, aí, como lesão por pressão nos pacientes. E aí que nos chama a atenção que, neste contexto hoje, quando nós estamos pensando em valor, eu gosto muito dessa imagem, que ela traz essa ideia de que eu, Cleiton, Daniele como médica, Flávia como médico, qualquer outro de vocês enquanto profissional, vocês estão em um determinado serviço, mas que ele faz parte de uma rede. E a gente tem que pensar saúde como rede, porque o usuário do nosso serviço, o cliente desse serviço, ele tramita entre
essas unidades, desde a atenção primária, as unidades secundárias. Muitas vezes ele é encaminhado para o pronto atendimento do nosso serviço pelo SAMU, e nós temos que ter, principalmente, uma rede de transferência de cuidados segura, uma vinculação de referência e contra-referência, para que a gente possa não somente ter um serviço com excelência, Dani, fui eu que caí ou foi o Cleiton? Foi o Cleiton. Você quer parar a gravação 1 minuto até ele retomar? mas uma rede que o paciente nesse momento. Cleiton, eu acho que travou Mas um eu pouco. acho que deu. Deu certo? Oi? Ah, tudo bem. Depois eu edito, então. É porque deu uma interrupção no Você último falhou. slide. No último E é slide. interessante porque a gente traz essa pergunta hoje, né? Até para os alunos, para os profissionais em formação, de qual perfil que você escolheria para cuidar de você e da sua família. Tão conhecido aí, Dr. House, que ele traz essa imagem, muitas vezes, fechada, técnica, operacional, ou Pat Adams, com essa questão da humanização, do contato próximo, da leveza, do comportamental. E hoje, especificamente, nós não temos uma resposta única. A nossa resposta, eu gosto muito, né, e assisto bastante o Dr. Marcelo Alvarenga também, e ele traz isso muito nas falas de experiência de cuidado, que hoje o ideal é a gente ter um serviço que concilie tratamento com relacionamento. Qualidade, diagnóstico rápido, tratamento eficaz. E a gente não pode esquecer de custo, porque hoje nós somos bons, mas também dependendo do custo e da viabilidade do nosso serviço. E eu tenho que trabalhar também muito, e talvez está aqui o nosso principal desafio, que é trabalhar com relacionamento. O relacionamento com o cliente, o relacionamento com a empresa, com o serviço, com os profissionais entre si. Porque quando a gente fala do termo em si, experiência de cuidado ou experiência do paciente, que ele é hoje um termo até muito mais utilizado do que propriamente o termo valor em saúde, nós vamos entender aqui a relação entre eles, ele associa componente técnico e componente humano, né, quando nós estamos tratando de serviços de saúde. E aí que chama bastante atenção que hoje, e principalmente agora, nesse período, né, eu não gosto de falar pós-pandemia, eu falo nesse período de transição em que a gente está e que nós passamos por tudo isso, a gente percebe que hoje a gente tem um novo perfil de cliente nos nossos serviços. Primeiro que a gente tem que entender que o próprio profissional de saúde ele é cliente desse serviço. E a começar a falar de cooperativas médicas, de hospitais que trabalham com convênios, em que a gente tem que entender também o profissional como um cliente deste serviço. Hoje nós lidamos com uma série de situações em que pacientes e familiares, eles querem um acesso maior às informações. Hoje não temos como deixar de perceber e monitorar redes sociais, como engajamento, os influenciadores, e nós passamos aí, principalmente agora, nesse período da pandemia, por fake news, disseminação de tratamentos sem evidência, né? Até o conhecimento da população, principalmente até do que é uma UTI, do que é um serviço de alta complexidade. E nós trazemos hoje, talvez, nós temos um perfil de cliente um pouco mais esclarecido, em que ele compara profissionais, ele compara modelos e preços. O que é interessante é que tudo tem um preço, tudo tem um valor, né? O que leva um determinado cliente, que ele tem um determinado convênio de saúde, a escolher o hospital A ou o hospital B. E é esse o foco da nossa conversa, porque a captação que eu vou ter de clientes, a vinculação, a fidelização e a experiência que eles vão ter no nosso atendimento é o que marca e é o que faz eles nos avaliarem de uma forma mais adequada e a gente ter resultados mais adequados. Temos que trabalhar hoje, principalmente com capacitação para o autocuidado, e eu chamo muita atenção, até falando
da minha atuação como enfermeiro, porque eu vejo hoje ainda de uma forma muito frágil esse relacionamento até da equipe de enfermagem com o cliente, com a família, no segmento de linha de cuidado. Do preparo para o cuidado ambulatorial, do preparo para prevenir que ele tenha um novo evento relacionado a isso. Então, as teorias que discutem sobre autocuidado, elas mostram que ainda nós temos, na maioria dos serviços no Brasil, o foco voltado ao modelo biomédico tradicional, no cumprimento de tarefas, no atendimento de demandas voltadas ao diagnóstico e à cura, e muitas vezes o próprio cliente, ele percebe que o foco daquele serviço, ele não está baseado na integralidade, no valor, ele está baseado na resolução de um determinado problema, sem a vinculação com a rede ou com o plano de tratamento para esse paciente e a sua família. Nós temos que ter hoje uma linguagem muito mais clara, né, trazendo aqui a Health Literacy, em que falar bem hoje é falar de forma clara, assertiva, fazer-se transparente dentro da sua própria equipe e com aqueles que você atende no seu serviço. Entendendo que todo gestor hoje ele tem que ser preparado para um modelo de decisão compartilhada, de órgãos colegiados e que incluam também a presença de pacientes e familiares na decisão de linhas de cuidado, na decisão de protocolos terapêuticos e até mesmo na resolução de gargalos que eu possa ter em determinados serviços, como fragilidade em atendimento. Então, trazendo aqui esse conceito, quando nós falamos de valor, né, e parece muito teórica essa discussão, mas ela é muito mais prática do que teórica, eu tenho que ter hoje, né, eu quero formar, eu quero capacitar e transformar a minha equipe em profissionais que percebam em que eu quero atribuir valor àquilo que eu faço. Por quê? Nós temos que ter um balanço entre habilidades leves, essas hard ou soft skills, e trabalhar isso não é tão simples quanto parece. Por quê? Hoje, serviços que realmente estão voltados à cultura de cuidado centrado são poucos. E, principalmente, um ambiente em que eu tenha colaboração e trabalho em equipe. E aí que a gente chega num ponto muito importante, porque quando a gente está falando aqui de valor, o valor é aquilo que o cliente leva, a percepção do serviço, a percepção da qualidade e o valor também para a instituição. Quando ele percebe que os profissionais que ali trabalham estão envolvidos em efetividade, na eficiência, na condução de processos de trabalho cada vez com menor custo, uma menor taxa de incidentes, e eu não gosto muito de falar satisfação, eu prefiro falar experiência, jornada que esse paciente vai ter. Então, talvez o nosso maior desafio, e este ano, né, no nosso Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva, abrimos aí o convite a todos, que é o Congresso Brasileiro de UTI em Brasília, né, dos dias 10 a 12 de novembro agora. O tema central do evento é cuidado centrado na pessoa e na família. E quando a gente fala disso, nós temos que, primeiro, sensibilizar profissionais e fazer com que eles entendam que nós temos que trabalhar, e a gente nem sempre chega com todas elas, essas habilidades mais requisitadas. Por quê? Para que eu realmente agregue valor naquilo que eu faço, eu vou ter que ter um conjunto de profissionais e de gestores nesse serviço que saibam comunicar, negociar, que eles saibam tomar, que eles tenham tomada de decisão efetiva. E aí é muito importante porque a tomada de decisão, eu associo isso inclusive a desfecho clínico. Porque a gente pode entender, inclusive numa UTI, que o padrão de conduta perante uma mesma doença, ele não pode ter uma variação tão grande dentro de uma equipe, variando condutas, com protocolos que não são incorporados. E é por isso que hoje a gente traz também as coordenações, os horizontais, a referência de linha de cuidado, até para que a gente entenda que mais que um plantão, a gente tem que fazer um projeto terapêutico para os pacientes.
o que é importante para ele, o que essa família deseja e o que a equipe também considera como importante naquele momento. E para isso, para que a gente consiga ir além, né, e ir além daquilo que é o básico, que é o rotineiro, como a ventilação mecânica, o manejo hemodinâmico, a escolha, o escalonamento de antibióticos, isso é muito importante. Só que isso faz parte de um processo assistencial, de linha de cuidado, que não termina aí. Hoje nós sabemos que vários profissionais, eles são contratados para um serviço por conhecimento, por um currículo, mas ele vai ser desligado por falta de adesão ao perfil institucional, ao cumprimento de missão, de valores e até mesmo na pactuação de indicadores que esse serviço tenha para esses profissionais. Então, quando a gente fala de valor, a gente não pode deixar que um dos componentes em que eu tenho que agregar valor é a experiência dos pacientes. E hoje nós estamos nessa era da experiência. Eu trago aqui esse dado de Cleveland, da Cleveland Clinic, em que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, fatores que influenciam a escolha de um hospital, a maior parte está ligada à experiência. Como que foi a jornada da família e desse paciente com aqueles profissionais e com aquele serviço. E de uma forma menos importante, a localização, a reputação do hospital e até mesmo a decisão do médico, da sua carteira de clientes, de indicar aquele serviço. Então, a gente chega aqui num conceito importante, porque quando eu falo valor, ele está ligado muito a desfecho clínico, ele está ligado à experiência de cuidado, e a experiência, nem sempre eu estou usando o desfecho como único componente para valor. Vamos dar um exemplo da pandemia. Eu posso ter familiares de pacientes graves com Covid, em que, por falência clínica mesmo, e o paciente ficar refratário a condutas, o paciente morreu. Só que essa família retornou ao serviço, ela fez uma avaliação de jornada, de experiência, mostrando que, por mais que eles nunca gostariam de ter acontecido isso, que era perder a morte do familiar, eles entenderam que naquele serviço ocorreu transparência, ocorreu acolhimento da família, eles percebem, talvez eles não sabem dar o nome, mas de que ali eles são importantes. Cada paciente é único, que ele é único para a família, e eles perceberam uma atenção diferenciada para aquele paciente, independente do desfecho que ele teve. E é aí que é muito importante que a gente vai, quando a gente pensa aqui em agregar valor, e a gente pensa hoje até no programa de remuneração de profissionais, não somente pelo cumprimento de jornada de horário, de cumprimento de plantões, mas para como que eu estou lidando com a experiência do paciente. E não somente dele, mas da família e também dos profissionais que ali trabalham. Então, a gente prefere usar muito o termo jornada, e eu trago muito aqui a definição do Quad-Poem, porque eu me coloco aqui como trabalhador da saúde, e a gente traz agora, nessa dimensão nova de 4 eixos, 4 pilares, em que a gente tem sim que trabalhar no valor agregado, na experiência do cuidado, a saúde para a população, o custo por paciente, a experiência de cuidado, mas um componente que ele vem sendo discutido mais recentemente é a experiência do colaborador. E a gente usa muito essa referência até da Disney, né? Que lá nós temos livros que retratam isso, de você trabalhar num ambiente feliz, num ambiente que você faz parte, num ambiente que você colabora em processos de trabalho e que você se sente parte e tem orgulho de falar que trabalha nesse serviço. E para a gente ter orgulho e sentir parte, o salário, a remuneração é um dos componentes. Ele não é, talvez, o principal componente para a maioria dos profissionais. E o que realmente vai te vincular a um serviço é
reconhecimento, sentir-se que é importante, sentir-se respeitado e, inclusive, perceber que ali dentro você tem possibilidade de crescimento profissional. Nós perdemos vários profissionais qualificados porque e ele vai para um outro serviço por uma pequena diferença, talvez, de salário, mas talvez o que mais mobilizou ele para partir e deixar não é necessariamente o salário. É estar trabalhando com algo que ele vê sentido, que ele entende que ele está promovendo saúde, que ele tem dignidade no seu processo de trabalho. Então, o valor em saúde, quando a gente traz um dos componentes hoje como experiência de cuidado e cuidado centrado, o cuidado centrado ele é um valor fundamental em saúde. Quando a gente tem negociação, discussão, decisão compartilhada, e nós já utilizamos hoje na UTI uma série de ferramentas para isso. Você pergunta ou questiona alguns profissionais, o seu serviço trabalha com cuidado centrado? E muitas vezes ele não percebe que ele já tem uma série de condutas e de processos de trabalho em que eles estão abordando, sim, cuidado centrado na pessoa e na família. A começar aqui pelo trabalho e pela sinergia da equipe, no envolvimento e na inclusão da família, nas decisões colegiadas, inclusive clínicas, em forma de desfecho, para que a gente tenha referência clínica na unidade e tomada de decisão compartilhada. E não somente entre a equipe, mas também com a família. Porque até hoje, na questão da definição do paliativismo, do paciente que é paliativo, eu estou trabalhando com valor. Porque muitas vezes o próprio paciente não deseja que sejam tomadas condutas tão fúteis para prorrogar sofrimento e para aumentar despesa sem qualidade de vida. Então, quando a gente fala de agregar valor, a gente tem que escutar o profissional, escutar a empresa, a instituição, escutar o cliente. E quando a gente pensa nessa definição aqui de tomada de decisão, a gente vai ter que caminhar, né? Porque não adianta eu querer implementar um serviço que eu falo que eu estou trabalhando em valor, em experiência, se ali o primeiro componente eu ainda não resolvi, que talvez é melhorar a sinergia de trabalho entre os profissionais. E aí eu falo isso até com muita propriedade, porque pertencendo à categoria de enfermagem, a gente tem que caminhar muito ainda. Você percebe até entre os próprios médicos uma colaboração muito maior, uma pactuação de condutas e uma vigilância e até como eles comunicam um incidente, um erro e a tomada de conduta. Porque a gente percebe que alguns serviços hoje parece que você está numa faixa de guerra. É um profissional querendo se mostrar melhor do que o outro, profissionais que não dão sequência na conduta do plantão anterior, e quem perde com isso é o serviço, é o paciente e a equipe. Que a gente não gira leito, a gente aumenta o tempo de permanência, tem piores indicadores de morbidade, de mortalidade, e a sinergia, na verdade, como eu vou pensar, e não tem como falar que eu vou melhorar valor nesse serviço se não há um relacionamento simbiótico entre você, os outros membros e a empresa, a instituição e o serviço. Por isso que a gente fala de sinergia hoje como uma evolução do próprio trabalho em equipe. E nós já percebemos isso, né? E a gente hoje vem desenvolvendo uma série de treinamentos, de protocolos e de capacitação em serviço, entendendo que eu não posso só dar um treinamento de segurança do paciente só para a equipe de enfermagem. Eu tenho que fazer com que eu sente com o médico, com o físio, com o farmacêutico, com o psicólogo, todos que ali podem contribuir e zelar, independente do procedimento, do momento da jornada desse paciente conosco. Então, hoje, agregar valor na visão do profissional também, ele quer trabalhar em um ambiente organizado, um ambiente sistematizado, que ele tenha liberdade para falar e para questionar, e que ele também se sinta acolhido. Porque é muito importante que, se a gente está falando de humanização, ela não pode ser vista só na concepção do cliente, da família.
Eu tenho que sentir, enquanto profissional, que eu sou cuidado, que essa instituição zela por mim e que, inclusive, os meus colegas de trabalho me protegem e querem um processo de melhoria, não somente da unidade, mas individual de cada um. E para isso a gente vai ter que trazer comunicação efetiva, que existe técnica para isso, né? Nós temos uma série de manuais hoje que o primeiro princípio de comunicação efetiva é você entender que nós nos comunicamos de forma diferente. O paciente e a família também. E é você garantir que aquela informação que você quer transmitir, ela realmente foi entendida pelos demais. E aí a gente traz hoje, né, e talvez para que a gente trabalhe valor, nós vamos ter que trabalhar sinergia, trabalhar comunicação efetiva, e não só comunicação à beira-leito, comunicação de passagem de plantão, mas é comunicação institucional, canais de comunicação, uso de checklists, indicadores monitorados por bândulos, por protocolos. E a gente traz o exemplo da aviação, principalmente por um padrão de comunicação, por um padrão de condutas, e eles entenderem que eu não posso decolar uma aeronave e eu também não poderia decolar um plantão sem ter a garantia de que ali eu tenho condições mínimas para prestar uma assistência segura, tanto para a equipe quanto para o cliente que está nesse serviço. Eu gosto muito dessa imagem de Howdy, que nós fazemos muito na UTI. E o Howdy, ele tem um símbolo muito importante com a questão de valor, né? Porque a gente vê aqui no Brasil que nós tivemos que aprimorar primeiro, e ainda estamos aprimorando, rotinas até de passagem de plantão e de transição de cuidado. E a gente, quando resolve desenvolver Howdy, em que eu junto uma equipe multiprofissional à beira-leito, e às vezes até com a presença da família, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que negociar, eu tenho que escutar, inclusive o próprio paciente, a família. Que nós estamos com muitos pacientes lúcidos na UTI e ele quer saber, sim, o seu diagnóstico, a sua proposta. Eu tenho que escutar do paciente ou da família o que é mais importante para eles nesse momento. Porque talvez para o paciente naquele momento, o mais importante como valor não é sair do tubo, não é sair da ventilação mecânica. Talvez o mais importante para ele é ter conforto, é ter alívio da dor, que é uma etapa prévia, e para eles isso é o mais importante, independente do tempo de permanência nessa unidade. E aí, eu trago aqui para vocês, né, para a gente sintetizar e partir para a discussão, 3 princípios gerais, quando a gente fala hoje de cuidados em saúde, baseados em valor. A gente tem que, primeiro, padronizar aí na procura por desfechos e custos de cuidado. Um serviço hoje que não mede, que não mensura. Vocês estão me escutando? Só apareceu aqui instabilidade. Agora acho que voltou, né? Voltou, beleza. Já estou terminando aqui para a gente abrir o debate. Você tem que padronizar a procura por desfechos. Oi? O quê? Pode seguir, acho que é o microfone que está aberto. Não, Acho que é o microfone aberto. Tudo bem. Nós temos que padronizar aí a procura por desfechos e custos do cuidado. Serviço em que eu não mensuro, em que eu não avalio o desempenho, em que eu não tenho indicadores, eu não vou conseguir criar departamentos ou escritórios de qualidade e de monitoramento de valor, até para que eu tenha metas de desempenho da equipe, da unidade e da instituição como um todo. Nós temos que definir cuidadosamente os segmentos populacionais, diagnóstico e perfis de risco. É muito interessante que eu defina claramente para o meu público aquilo que eu sou muito bom, aquilo que eu tenho muita competência, e até mesmo as fragilidades que eu tenho para abordar aquela linha de cuidado, e essas intervenções específicas por segmento. E aí eu falo muito aqui de centralidade no paciente, que a prestação do serviço ela é desenhada para gerar valor. Por isso que é importante entender qual a visão, qual a percepção que a família tem hoje da UTI.
essa UTI ela está realmente de portas abertas? E aí eu vou trazer algumas perguntas que a gente vai discutir. Por que ainda hoje é tão difícil, na maioria das UTIs de adulto no Brasil, trazer a família para permanência integral na unidade, junto familiar, como a gente já desenvolve na UTI pediátrica? Eu, inclusive, estava discutindo isso com uma colega minha de UTI há pouco tempo, que ela foi dar uma palestra para falar de round, de desfecho e desafios, e eu falei com ela, talvez o maior desafio do round, da comunicação com a família, não é, nesse momento, só o que comunicar para a família, mas é a gente entender qual é a resistência que a gente ainda tem tão grande de acolher, de colocar a família nesse ambiente e justamente ser transparente e fazer com que eles ajudem na decisão terapêutica também. Então, é muito importante, finalizando aqui, que eu tenho que ter aí ações viabilizadoras para o cuidado, né, baseado no valor, em que eu tenho que ter interoperabilidade pela captura e compartilhamento de dados. Hoje, dado, informação é um dado muito importante. Eu tenho que conhecer o cliente, conhecer a equipe, conhecer indicadores. E aí eu falo, na minha experiência, que eu tenho enfermeiros que trabalham, às vezes, numa mesma instituição ou outra, que todo dia ele passa um catéter vesical. Todo dia ele troca um curativo de catéter central. Mas ele não sabe os indicadores que a unidade dele tem e até metas em relação à infecção relacionada a dispositivo, a bundle para infecção de catéter urinário, porque ele está numa visão fechada, com cumprimento de jornada, mas é carga horária, e apagar incêndio e cumprir tarefas prescritas. E aí ele não agrega tanto para o serviço, porque ele não vai além, até porque ele não tem ciência no compartilhamento de informações. E muitas vezes o problema não é só dele, o problema são dos líderes também, que nem sempre trazem o colaborador para participar, sugerir e tomar a decisão conjunta. O benchmark que ele, na verdade, ele vai propiciar, e hoje nós temos que ter portas abertas para conhecer inovações, novos serviços, outras realidades, e incrementar, de acordo com a característica da minha unidade, processos de melhoria. E ainda, e eu quero trazer isso aqui com vocês na discussão, isso hoje envolve principalmente a classe médica nesse momento, que nós já temos serviços no Brasil que trabalham com pagamento por desempenho, divisão de lucros por metas cumpridas. Assim como um vendedor de seguro, numa comparação aqui de uma outra área, ele vai ter uma remuneração fixa e uma remuneração variável. E a gente ainda tem pequenas sementes no Brasil de modelos bem-sucedidos de como fazer com que o profissional receba não só por jornada de carga horária, mas também por desempenho. E que ele tenha incentivo para ter ganhos proporcionais a valor agregado para a instituição, para o paciente, para a família e para ele também naquele serviço. E a gente entender que, para que eu viabilize valor no cuidado, eu vou ter que melhorar estrutura, capacitação, treinamento, processos claros e bem definidos, e principalmente trazer um encontro contínuo com esses colaboradores para que eles entendam que a gestão, por exemplo, de uma UTI, ela não é só do coordenador, não é do gerente, a gestão é dos profissionais. Em que eu tenho líderes que conduzem algumas discussões, mas que eu entendo que qual é o valor que aquele serviço agrega para aquele profissional. O que ele percebe que da chegada dele ali até o momento, ele está modificando, ele está sugerindo, ele está incrementando. E a pergunta talvez que é a mais importante, será que ele está feliz naquele trabalho? Que aonde a gente não está feliz, aonde que a gente não acredita e custo é diferente de valor, eu posso não imprimir tanta qualidade. Eu posso não imprimir envolvimento com o trabalho e isso eu vou ter perda de valor para a empresa, para o profissional, para o cliente e para a família. E é esse talvez o nosso desafio maior no momento. Como definir o que é valor para onde eu trabalho?
O que é valor na minha instituição? Qual a concepção que eles têm de experiência de cuidado? Porque mudar comportamento não é fácil. E aí a gente vai ter que estabelecer metas e diretrizes para trabalhar cultura de segurança, ambiência e compartilhamento de informações e também de resultados. Talvez esses são os principais desafios, tá? Eu agradeço aqui a atenção de vocês. Eu tentei falar de uma forma aberta, mas para que a gente traga essa discussão aqui agora no debate com vocês também, né? E estou à disposição aqui para que a gente possa falar um pouquinho mais, tá bom? Parabéns, Cleiton. Eu achei super interessante essa fala, né? Principalmente porque a gente ficou até meio orgulhoso, né, chefe? Porque a gente está no caminho certo da nossa UTI, né? Então, várias coisas que você falou são muitas das coisas que a gente implementou bastante esse ano, né? Tanto em relação a melhorar a relação com as famílias, né? Então, a gente implementou reuniões familiares que a gente não fazia antes, mais frequentes, né? No nosso contexto. A gente também melhorou a parte da opinião da família, ver, e a gente sempre valoriza o que eles falam para a gente melhorar nas próximas vezes, né? E a gente também tem, uma das coisas que é orgulho da nossa UTI é que a gente tem como valores a amizade, né, entre todas as pessoas que trabalham junto com a gente, né. Inclusive, hoje a gente estava numa reunião de equipe para a gente melhorar isso, né. E é algo também que a gente foca bastante para os nossos residentes, porque a gente é um centro de ensino, né. Então, achei bem legal tudo isso. Você quer falar alguma coisa, chefe, disso? Antes da gente passar para as nossas discussões? Acho que o Fernando levantou a mão, a gente pode deixar ele falar primeiro. Quer falar, Fernando? Pode falar. Parabéns aí, Cleiton. Muito boa a sua aula. E como tinha conversado com a Flávia em paralelo aí quando a gente viu sua apresentação e a Dani mandou no grupo, a gente fica feliz porque eu fico feliz de poder trabalhar numa UTI que vários pontos que você mudou, ser um hospital de ensino, um hospital escola, vários itens aí que você mostrou que a gente se preocupa, né? Então, focado em humanização, visita estendida, a gente faz pesquisa da família com questionário regular, praticamente 100% dos pacientes que passam pela UTI, o hospital em si não tem um NPS, a gente tem um questionário específico para avaliar a satisfação da família da UTI, desde como que viu o cuidado com o paciente, como que a gente acolheu essa família, e os resultados são bons. A gente a Dani tem o cuidado paliativo implementado, e a gente também tem um treinamento, você mostrou bastante ali sobre qualidade de segurança, passando pela aviação. A gente tem um checklist, não só a visita multi, que é assim muito, muito boa, mas a gente também tem um briefing de passagem de plantão. Então, pegou o plantão, a gente faz um briefing ali para equipe multi, 5, 10 minutos, para preparar o que está vindo para o plantão. Isso é muito legal. E em relação aos residentes, até da equipe multi, estava conversando com a Flávia, a gente tem um treinamento que é baseado tanto em parte do que a gente tem do CRM, como o CUSP do Johns Hopkins, que foca bastante em trabalho em equipe, comunicação, power distance, coisas que você falou que são importantes do clima da equipe que está trabalhando. E daí, emendando uma pergunta aí para você deu esses exemplos aí, para a UTI a gente tem envolvendo também essa questão da humanização, segurança, né? O CRM da AMIB. Eu conheço que tem o Johns Hopkins, tem aí o CUSP. Você tem algum outro modelo de curso assim para implementar essas ferramentas de trabalho de equipe? Qual que você costuma utilizar aí nos hospitais que você trabalha? E parabéns pela aula mais uma vez. No volume do ar. O ar aqui na sala estava dando barulho que estava dificultando, e é interessante que quando você pergunta aqui, né, sobre a questão de modelos, que a primeira coisa que a gente faz, nós temos hoje documentos que são referências internacionais aí né, e a gente traz muito isso de experiência do Cleveland Clinics, né, do IHI, de propostas de melhoria, né? Eu tenho colegas hoje que foram fazer pós-graduação
do exterior sobre melhoria. E talvez a primeira resposta mais do que adaptar um modelo bem-sucedido só em outro serviço, é a gente primeiro ter um diagnóstico situacional claro, assim, de que ponto nós estamos. Né? Porque um princípio de valor é aquilo que eu falei, que você tem que ter informação. Você tem que saber, assim, qual é o perfil da minha UTI, qual é o perfil da minha unidade. Quer dizer, não, pode só desligar. Qual é o perfil da minha unidade? Que perfil de cliente que eu tenho aqui? Obrigado. Que perfil de cliente que eu tenho nesse serviço? O que a instituição espera de nós enquanto indicadores? Porque, na verdade, não tem como eu espelhar um determinado serviço num padrão de referência de um outro serviço internacional ou só de indicadores e protocolos de lá, sem primeiro conhecer a realidade da minha unidade. E talvez esse é um principal problema hoje no Brasil. Muitos líderes, muitos gestores, eles não têm uma formação adequada em gestão, eles têm ainda uma posição centralizadora, eles têm uma posição de comunicação até violenta mesmo com a equipe. Em vez de agregar, eles afastam as pessoas. E eu tenho essa percepção muito clara hoje, quando eu falo de ser feliz no trabalho, e talvez o componente da felicidade ele é muito importante, e salário é um dos componentes. Porque quando a gente pensa nisso, nesse diagnóstico e aqueles indicadores que eu dei, eu tenho que saber a saúde financeira da minha instituição, eu tenho que saber a cultura de segurança, eu tenho que saber o que é importante, o que esse hospital espera de mim. E, ao mesmo tempo, pactuar decisões junto com a equipe de entender aonde nós queremos chegar. Porque num local em que nem as pessoas sabem que ponto estão e aonde elas querem chegar, é muito difícil discutir valor. Porque, por isso que eu falo do quadro POEM, que a experiência do colaborador é um ponto fundamental. Não adianta o gerente, o gestor, o coordenador médico de enfermagem ser muito capacitado, ter muita boa vontade, querer mudar processo. Ele vai depender do engajamento da equipe. Ele vai depender da mobilização de comportamento. E aí que talvez esse é um ponto principal hoje, porque a mudança e a conscientização sobre comportamento, ela impacta em custo, ela impacta em adesão de processo, ela impacta em prevenção de incidentes, porque, de uma forma clara, eu tenho que entender que a receita disso, gente, é qual? E eu vou falar aqui uma coisa, eu sei que deve ter enfermeiros, e eu até chamei muitos alunos e colegas para estar aqui, que eu abri o convite. A enfermagem, no momento, está lutando por piso salarial. A gente vê essa discussão no Brasil, do projeto de lei. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Sabe por que muitas instituições não querem, ou não vão, ou só vão pagar o piso sobre efeito de lei final e aprovação de recurso? Porque muitas vezes eles não estão percebendo valor agregado naquele profissional que ela está pagando. E é isso que a gente tem que pensar. Porque o salário ele é consequência também de desempenho. E se eu me mobilizar, porque essa é uma discussão que eu sempre trago, e eu falo muito pela enfermagem, tudo bem, a gente quer piso, a gente quer condições mínimas de trabalho. Mas o que nós estamos fazendo para otimizar processo, para reduzir custo e para melhorar desempenho? Porque realmente nós temos várias instituições que elas estão no vermelho, elas vivem no vermelho. Mas é porque também elas não entenderam que elas vão ter que mobilizar as pessoas para gerenciar custo. E talvez se ela partir para a lógica de lucro, ela vai começar a melhorar a ambiência, melhorar desempenho e compartilhar resultado. E talvez eu falo isso assim hoje com muita certeza de que eu espero muito, né, até falando pela minha profissão, porque a gente tem técnicos de enfermagem no Brasil hoje que ganham salário mínimo. E é muito difícil você colocar uma pessoa que tem 3 empregos, que ganha salário mínimo cuidando de paciente grave, se expondo a risco biológico, ela está feliz. Porque a remuneração não é o único componente. Mas se eu tenho um trabalhador cansado, fadigado, em burnout, ele não se envolve, que envolvimento gera gasto de energia.
E a gente lida com uma série de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que eles estão no plantão em stand-by. E o que é estar em stand-by? Igual o gerador de marca-passo. Ele só vai levantar se for realmente necessário. Ele só vai se envolver com aquilo que ele for obrigado. Que ele está conservando energia, porque ele está se dedicando em tantos locais em que ali a adesão e a participação dele, ele já prefere ficar à sombra e não se envolver, porque envolvimento gera gasto de tempo, de energia, e a gente acaba que tem que se mostrar também. Espero ter te respondido, que o que eu queria falar muito para vocês aqui é que não é um artigo somente, um protocolo que vai te ensinar o que é valor. Para você entender o que é valor, você vai ter que trabalhar uma série de componentes no seu serviço. Como é que está o trabalho, a cooperação, a valorização dos profissionais, se tem plano de carreira, se tem meta por resultado, se a comunicação ali é efetiva, ela é compassiva, se eu tenho compaixão pelas pessoas, ou se não, se esse ambiente de trabalho ele é hostil. Porque, de verdade, quando você trabalha num ambiente hostil, você muitas vezes não está feliz e você não consegue se envolver com o paciente e com a família. Né? Por isso que a questão de valor, eu tenho que ter o componente do colaborador como um ponto fundamental. O Cleiton, mas daí vamos supor que a gente fez esse diagnóstico, a família está satisfeita e a pesquisa de clima da instituição está muito bom. Qual que seria seu sonho de modelo a implementar, se você pudesse escolher? Cleveland, Mayo, o IHI, Johns Hopkins? O que você vê como seria um modelo perfeito? Eu falo muito, eu gosto muito do modelo de Cleveland, né? Então eu particularmente tendo muito até por estudar tanto essa questão de experiência de cuidado, né? E na verdade hoje eu entendo que você pode mesclar modelos, tentando entender que talvez um modelo eu vou usar John Hopkins ali, eu vou usar, mas o mais importante talvez você entender que de todos esses modelos eu tenho pontos que se adequam mais ou menos à realidade do meu serviço. E você tem que ter um ponto de partida. Por isso que eu falo, tem que ter um ponto de partida. Eu posso até trocar no meio do caminho, modificar, viabilizar. Mas se você não começa, você não sai dessa posição de paralisação que a gente tem em vários serviços. Que às vezes eu tenho um coordenador mega motivado, mas uma equipe que não gosta, que não adere, que não se sente valorizada. E isso depende também do envolvimento de gestores da diretoria, da gestão, da superintendência, para que eles entendam o que é valor, né? E o investimento não só em recurso físico, material, mas o investimento no componente humano, que eu trago muito essa visão e pelas minhas leituras e estudos, né, de tudo que eu vejo de Cleveland também. Tem um vídeo lindo, eu não quis passar ele aqui, que eles usam lá, quando a gente fala de experiência de cuidado, mas é aquilo. Ao mesmo tempo em que a gente tem pacientes sofrendo e famílias sofrendo no hospital, nós temos profissionais em sofrimento. E muitas vezes aquele profissional em sofrimento, ele não se sente cuidado. E quando eu não me sinto cuidado, eu não me imprimo muitas vezes qualidade, porque me falta energia, me falta motivação. Cleiton, eu queria, nós estamos encerrando já, né, o nosso tempo, mas eu queria só dar talvez um espaço para se tivesse mais alguém que está nos assistindo para se manifestar, principalmente até as nossas lideranças múltiplas estão aí, né? Talvez alguns profissionais de enfermagem, a Jane, nossa coordenadora de enfermagem, o Fábio também, trabalha junto com a Jane, não sei se alguém deles quer se manifestar. Eu acho que a gente podia ouvir um pouquinho, talvez, os demais aí, antes da gente encerrar, já que estamos nos aproximando aí do tempo. Também queria te dar parabéns pela aula, que eu acho que foi excelente, né? Como já me antecederam Daniele e Fernando, eu acho que muitas das coisas que você falou soam tudo soa muito próximo de nós, né? São os nossos alvos. Alguns a gente já caminhou bastante, outros a gente está no caminho. E acho que essa liderança múltipla nos assiste, todo o nosso time está bem encaminhado nesse sentido, mas não sei se alguém quer se manifestar. O Fábio escreveu aqui no chat.
Talvez o Fábio queira falar, não sei se ele está sem microfone, né? Ele está no computador, não sei se o Jânio quer se manifestar também. Um comentário, se alguém aí tiver mais alguma pergunta, pessoal, o que eu queria fazer é de uma experiência individual que eu tive aí no último mês, só para vocês entenderem uma percepção minha como cliente de valor. Eu não internei numa UTI, mas eu passei por uma obstrução renal, né, por um cálculo muito grande. Eu tive que fazer 2 cirurgias no prazo de 10 dias, né, que eu tive hidronefrose, uma litíase importante. Eu estava comentando isso com 2 amigos, que eu fui atendido aqui na Unimed de Belo Horizonte, só que eu percebi no urologista um atendimento de excelência dentro daquilo que ele faz todo dia, que é indicar a uretrolitotripsia, me levar para o bloco, retirar o cálculo. Mas eu não percebi em momento nenhum nele uma preocupação comigo para que eu não tenha uma reincidência disso. Eu não fui encaminhado para um nefro, eu não fui encaminhado para um nutricionista, né? Eu estou acima do meu peso, na pandemia eu ganhei, eu sei de vários fatores de risco que eu tenho, mas eu não, e eu ainda vou escrever isso talvez aqui para a Unimed de Belo Horizonte, porque quando a gente pensa em custo, e por exemplo, a Unimed tem que se preocupar com custo, porque se eu, Cleiton, não mudar meu estilo de vida, eu não ter consciência de monitoramento, eu vou trazer mais custos para a operadora de saúde. Porque todo ano eu vou estar lá botando um novo catéter, internando, eu posso ter uma sepse. E eu não percebi nesse atendimento valor. Porque quando eu falo valor, eu estou falando assim, poxa, eu acabei de consultar com um nutricionista porque eu quis, eu procurei, eu agendei. Eu não percebi essa questão da integralidade, do acompanhamento e da preocupação com a minha saúde, não só com a resolução do problema da minha doença naquele momento. Então, isso é um exemplo do que a gente entende de valor, porque talvez, se eu tiver que voltar no médico, possivelmente eu não volto nesse urologista. Porque ele fez muito bem aquilo, que é o básico, que é o convencional, da cirurgia, do tratamento, do pós-alta, da retirada do catéter. Mas ele não agregou tanto para mim em relação a projeto terapêutico, plano de saúde, até mesmo de referenciar colegas médicos que ele possa ter, que possam dar continuidade no atendimento. E, inclusive, sendo cooperado da rede, em que há compartilhamento de resultados e de pagamento, isso retorna para a rede por uma redução de despesas. É um exemplo simples que eu dou meu do último mês, em que eu percebo que se você não motivar as pessoas e ele entender que, poxa, eu tenho que fazer com que essa pessoa entenda que vocês estão cuidando da saúde, não somente da doença. E que ele é importante, sim, para a gente. Muito, muito bem posto, Cleiton. Tanto o Jane quanto o Cristo, a Priscila, nossa filha, colocaram manifestações bem boas aqui no chat, Fernando também, o Fábio também, eles estão sem microfone, mas eu acho que meu comentário aí, talvez da parte da sala que eu mais gostei, foi realmente o que você falou sobre a experiência do paciente, né? E aqueles fatores somatórios lá, né? Que a gente, nós, principalmente, talvez até mais a equipe médica, somos muito centrados no desfecho clínico, né? Isso é uma coisa que, inclusive, para os nossos residentes tem um valor muito grande, quer dizer, tal de salvar vidas. E eu acho que a equipe multi também tem isso, né? Todo mundo tem. Eu quero salvar vidas, e você traz uma colocação que a gente sempre reforça perante a nossa equipe, que o nosso papel nem sempre é salvar vidas, né? Nosso papel é, eventualmente, deixar falecer com dignidade ou acolher a família de que aquele paciente recebeu toda a sustentação necessária, mas que não conseguimos, naquele momento, salvar e acolher a família nisso. Então, o desfecho ele é só parte desse processo, eu acho que você colocou isso muito bem. Nos outros 3 pontos que você coloca, eu, como o Dani já falou, e o Fernando também, eu acho que nosso TI caminha num sentido muito bom, né? Eu acho que a gente temos Fernanda, com a equipe multi, no grupo de segurança do paciente, que cerca ali os eventos adversos, e a gente tenta sempre fazer planos de melhoria para não evitar que aconteça novamente, sabemos que não vamos, né? Vão sempre acontecer, mas minimizá-los. Você fala no cuidado centrado no doente, que eu acho que a nossa equipe é muito boa nisso, né? De valorizar tudo que tem a ver com estar focado no nosso cliente morto, né? E você fala sobre a satisfação de uma maneira que eu acho que também vem muito ao encontro do que a gente tem tentado fazer. Dani comentou que a gente fez uma reunião com a equipe de físio, para a gente tentar
melhorar alguns pontos que estavam precisando ser alinhados. Recentemente, a Miriam, que é quem coordena nosso RH médico, passou um questionário de satisfação na nossa equipe médica, teve mais de 90% de resposta, e uma das coisas que a gente gostou de ver é que a pergunta feita se a equipe médica acha que aqui se está satisfeita com o clima do serviço, e principalmente o clima com a equipe multidisciplinar, entre muito satisfeito e satisfeito, a gente teve mais de 90% das respostas, ou seja, eu acho que esse tipo de avaliação da satisfação do nosso colaborador é algo que a gente precisa caminhar mais, fazendo isso também com os demais equipes e procurando entender onde eles não estão satisfeitos, ou seja, aquilo que a gente precisa melhorar. No caso dos médicos, onde a gente encontrou menos satisfação, embora também esteja boa, é na chance de dar sugestões, de propor melhorias. E a gente vai tomar conta disso. O Fernando citou que a gente, junto com a equipe da Psico, faz o questionário para as famílias, e a gente já encontrou ponto de melhoria, que, por exemplo, é sempre com a comunicação, com a enfermagem. A nossa equipe de enfermagem está focada em melhorar a comunicação. No mês de setembro, a gente percebeu uma queda dos nossos scores de satisfação da família, e a gente já percebeu que foi muito com relação ao cuidado com a informação médica. Então, agora a gente está na etapa de fazer um feedback específico para o mês de setembro, o que foi que aconteceu, galera, né? Nossa família perdeu um pouquinho de satisfação. Ou seja, eu acho que o que fala foi extremamente boa, no sentido, né, de, primeiro, abrir novos horizontes para nós, para a nossa equipe multi que está aqui nos assistindo, e de reafirmar, como a Dani falou, que a gente está na direção correta, sim, né? E que a gente aqui não ganha bem. Nenhum dos profissionais que trabalham aqui recebe, como recebem os valor, salário, né, igual ali aí fora. Uns mais, outros menos, mas ninguém recebe valor, né, de média do serviço aí fora. Então, a gente precisa, sim, muito contar com tarefas e objetivos e metas que incluam melhorar a satisfação das pessoas e elas se sentirem reconhecidas pelo mega super trabalho que a gente faz aqui. Nossos índices no EPIMED são comparados com as UTIs privadas. Nossa mortalidade padronizada é melhor, muito melhor, do que qualquer UTI público que está lá na média das UTIs públicas. Então, a gente tem que ter muito orgulho do que faz. Eu acho que a sua fala foi toda nesse sentido. Eu queria muito te agradecer aí por ter estado conosco nessa hora. Né, Dani? Obrigada. Eu agradeço também. O pessoal da Multi não estava com o microfone, mas a chefe já falou, né, que eles agradeceram bastante a aula, falaram de realmente fazer mais estratégias de acolhimento, empática entre os integrantes da equipe, só para falar que eles responderam, tá? Então, acho que é isso, né? Obrigada, foi muito boa, a gente aprendeu bastante e a gente ainda tem muito o que melhorar. Em relação à sua relação, né, com o atendimento, recentemente a gente estava até discutindo que a gente teve uma paciente que era até uma residente nossa antiga, ela falou que quando ela foi muito bem tratada, mas na hora da alta ela também não foi encaminhada, né, para reabilitação, fisioterapia e tudo mais. E isso está diretamente relacionado, né, com o valor que ela vai dar ao que a gente fez. E aí a gente está melhorando bastante nisso, né, inclusive aos nossos pacientes a gente tem integrado bastante nosso assistente social, até para melhorar como é que esse paciente vai voltar para casa, quais atendimentos que ele vai ter, tudo mais, e também focando em acompanhamento pós a alta, né? Mas é bem legal, e são coisas que a gente acaba não pensando, né? A gente pensa em curar, salvar o paciente, mas depois a gente acaba não dando tanto valor, e isso é bem importante. Sempre bom lembrar, né? Mas obrigada. É isso, né? Eu agradeço a vocês também, tá? Para mim é um aprendizado constante, né? A gente fala que nessa rotina nossa do dia a dia, a gente parar, vir cá, preparar uma aula, mas eu sempre falo que a gente aprende muito, né? Com isso, e isso agrega valor, né? Como eu falo, momentos como esse que a gente para discutir, escutar o outro, porque uma habilidade de comunicação é escutar, é negociar, né? E eu fico muito feliz, né, de estar com vocês aqui, e eu sei, né, da qualidade do serviço de vocês aí de terapia intensiva, com colegas que trabalham, e fiquei muito orgulhoso pelo convite, tá? Gratidão a vocês, isso agregou muito valor para mim enquanto profissional de estar com vocês aqui nesse momento, tá bom?
Obrigada, Cleiton. Obrigada. Perfeito. Boa Muito noite. obrigado a Obrigada a vocês. todos. Um A gente abraço vai a todos encerrar. e boa Obrigada. noite. Com Deus. Boa Tchau. noite. Tchau.